mais um podcast da Bíblia Fácil com Lorena Porto. Nesse podcast nós vamos falar sobre Abimeleque e Abraão. Abimeleque aparece pela primeira vez na Bíblia em um momento de debilidade de Abraão. Por medo de ser morto, Abraão afirma que Sara é sua irmã e não sua esposa. Assim, o rei de Gerar a toma para si. Mas antes de ter relações com Sara, Deus aparece a Abimeleque em sonho e o impede de cometer tal atrocidade. Mas quem era Abimeleque? Abimeleque era o rei filisteu de Gerar, nos dias de Abraão. Abimeleque não é um nome filisteu, mas é um nome semita. Este nome pode se tratar de um título que distinguia os governantes da região que era chamada de Filisteia, como o faraó no Egito, por exemplo, e não um nome pessoal exatamente. Essa possibilidade é levantada em virtude do título do Salmo 34. O título diz: de Davi, quando se fingiu de doido na presença de Abimeleque, que o expulsou e ele se foi. As anotações da Bíblia King James, elas apontam que todos os textos iniciais dos Salmos, aqui apresentados em forma de subtítulos, fazem parte do texto sagrado original em hebraico e compõem o primeiro versículo. Este é um salmo de gratidão pelo livramento milagroso de Davi das mãos de Aquis, cujo título monárquico era Abimeleque, rei de Gate, e que significa pai e rei. Todo esse episódio de Davi está lá em 1 Samuel 21, de 10 a 15. Abimeleque quer dizer no hebraico pai do rei, ou talvez pai real, e portanto era um título e não um nome. Nesse período da história, o nome dos reis não são usados nos arquivos, mas somente o seu título. Passará muitos séculos antes que os nomes dos reis fossem realmente usados. O Abimeleque, que travou relações com Abraão, interessou-se por Sara, esposa do patriarca. Abraão parece não ter aprendido a lição desde o Egito. Ele entregou sua esposa Sara para outro homem novamente. Aqui a questão não é exatamente a beleza de Sara, mas provavelmente Abimeleque queria fazer uma aliança com um rico e poderoso nômade, casando com a sua irmã e fortalecendo os laços. Era um acordo muito vantajoso para o rei de Gerar. A tradição judaica afirma que Abimeleque ele ficou encantado com a beleza de Sara, mas não foi bem isso que aconteceu. Esse fato demonstra o poder dos antigos reis, que podiam fazer o que quisessem e com quem quisessem, incluindo as mulheres de locais ou qualquer uma que passasse pelo seu território. Os reis e chefes de tribos, eles tinham poder absoluto em seus territórios e era inútil esperar justiça ou misericórdia. Nós não podemos esquecer que não havia lei ou tribunais nessa época. A lei era feita segundo a vontade do rei ou seu entendimento. Mas mesmo os raros códigos de leis que vão surgindo a partir dessa época de Abraão não são como os códigos de leis que nós conhecemos. Eles são mais parecidos com um compêndio, eles são uma soma de casos em que as situações podem ser comparadas. Então, não havia justiça. Porém, Abimeleque ele foi advertido por Deus para não tocar em Sara, fazendo-o conhecer que Abraão era um profeta e que Sara era sua esposa. O motivo de Abraão ter feito tal coisa foi medo de ser morto por Abimeleque, pois um irmão não representaria um grande impedimento para que Sara fizesse parte do harém real. Abimeleque, após saber disso, devolveu Sara rapidinho para Abraão e ainda mandou-lhe presentes como garantia da castidade de Sara. Ele queria dizer: eu não toquei nela. Contudo, aproveitou para repreender Abraão e reparar o dano moral ocorrido à esposa, que era Sara. Todo o episódio de Abimeleque chama a atenção para a capacidade de Abraão de negociar em igualdade de condições com o rei de Gerar e com o chefe do exército do monarca. Uma habilidade que surge claramente que o patriarca não era simplesmente um residente impotente da terra. Essa avaliação ela pode ser feita em relação a Isaac também, quando nós pensamos lá em Gênesis 26, em que um rico Isaac estabelece um pacto de não agressão com o igual social de Abimeleque, rei de Gerar. Na tradição judaica, com o livro de Jazar, que é um apócrifo, temos alguns detalhes a mais do que não estão na Bíblia.
Um deles é que o sonho de Abimeleque é muito mais vívido, com diferentes pragas e morte. Sara teria ficado somente uma noite no palácio do rei. A Bíblia não relata quanto tempo Sara ficou na casa real, mas podemos dizer que não foi muito tempo não. Outro ponto importante é que no livro de Jazar, o rei de Gerar deu presentes a Abraão quando tomou Sara para si, mas o relato bíblico afirma que foi somente depois da sua devolução, e em nenhum momento o livro de Jazar fala das 1000 moedas de prata. O grande problema se resume em que Sara estava justamente naquele prazo de 1 ano para o nascimento de Isaque. Se acontecesse de Abimeleque ter relações com ela, a dúvida de quem seria o pai de Isaque seria permanente. O pai de Isaque é Abraão ou é Abimeleque? Essa dúvida não poderia existir na descendência do povo escolhido. O rei ainda não tinha se deitado com Sara, porque Deus não havia permitido. Mas a maldição já tocava seu povo. As mulheres e o gado ficaram estéreis e Abimeleque iria morrer? Sim. Mas o rei argumentou com Deus sobre a sua inocência e por causa disso ele permaneceu vivo, apesar do povo já estar sofrendo. Todo o diálogo entre Abimeleque e Deus ele acontece em sonho. Como o rei poderia ter certeza de que não era um simples sonho qualquer, provavelmente toda a experiência foi profundamente impactante. Além do mais, os asiáticos eles davam muito valor aos sonhos, então é natural que o rei prestasse atenção no que os deuses iriam dizer em sonhos. Isso podia salvar o reino, o que de fato aconteceu nesse caso aqui. Como a população já estava sentindo os efeitos da maldição por causa de Sara, é natural que o rei buscasse orientação nos sonhos. Juntando tudo isso, Abimeleque não tinha dúvidas do sonho e que precisava levar a sério o aviso de morte. Por isso, quando se levantou pela manhã, imediatamente tomou providências. Chamou seus servos ou seus conselheiros e lhes contou tudo, o que lhe trouxe muito temor para o povo. Esse tipo de sonho jamais seria desprezado. Abimeleque também foi tomar satisfação com Abraão. Ele queria uma explicação para o seu comportamento inapropriado, que chegava a ser um insulto, segundo o costume da época. Abraão ele quebra uma regra essencial da hospitalidade. O rei queria saber o porquê o patriarca agiu assim. Ele precisava entender, na verdade. Como o costume ditava, Abimeleque, embora inocente, cometeu um crime contra Abraão e Sara. Para reparar seu erro, coloca à disposição do patriarca suas terras para que pudesse se instalar onde quisesse, já que na cidade ele não poderia mais permanecer porque causaria muitos problemas. Alguns acreditam que todos esses presentes são uma forma de Abimeleque comprar Abraão e sua oração para que ele e seu povo fossem curados. Mas era costume sim entregar oferendas para homens com contatos divinos, como os profetas ou videntes. Isso pode ser visto ao longo de toda a Bíblia, e era assim que muitos profetas viviam e sustentavam sua família. Abimeleque deu a Abraão bois, ovelhas, escravos, além de 1000 peças de prata como reparação a Sara. Outra possibilidade é que deixar um nômade poderoso feliz com presentes era uma boa ideia. É a política da boa vizinhança. Os presentes de Abimeleque não são uma admissão de erro, porque ele era inocente e até Deus o considerou assim, mas são uma forma de comprar a paz com o poderoso chefe do clã. O rei foi generoso, principalmente para evitar problemas. A reparação era necessária, mesmo que o rei fosse inocente, era uma forma pública de provar que não tomou a mulher de outro, nem estava interessado em violações ou adultério. Agora, Abimeleque estava com um grande problema. Ele precisava fazer uma aliança com Abraão, mas o casamento com sua suposta irmã não deu certo. Por algum motivo, o rei de Gerar se via obrigado a ter uma aliança com um nômade semita, seja por receio de ser atacado por ele, ou talvez seja por uma garantia de um aliado, caso fosse atacado por outra pessoa. Uma aliança com Abraão deveria ser uma imensa vantagem, porque Abimeleque insistiu muito nisso e apelou para o bom tratamento que ele lhe deu a Abraão. O rei estabeleceu as condições desse acordo. Abraão não o atacaria, nem a sua descendência, como gratidão pela sua boa hospitalidade que ele recebeu. Isso quer dizer que havia uma possibilidade real de Abraão atacar Gerar e vencer. Não que ele fosse fazer isso, mas a estrutura militar do clã era poderosa o suficiente para causar
temor nos habitantes sedentários de Canaã. Para a sorte deles, Abraão não tinha pretensões de conquistas nenhuma, mas provavelmente ele possuía um grupo de servos altamente treinados, são verdadeiros guerreiros. Isso se constata no episódio da Guerra dos Seis, em Gênesis 14. Como ambos queriam a paz e o acordo já estaria sendo selado, Abraão apresenta uma queixa. Um poço seu foi roubado. Com o tamanho do rebanho de Abraão e de Abimeleque, é possível que não fosse apenas um único poço, mas uma pequena rede que estava em disputa. Numa região desértica como era o Negueb, mesmo no norte do Negueb, ter acesso à água era essencial. Cavar um poço era difícil, levava muito tempo e era caro, além de não ter certeza se naquele local seria encontrado água ou não. Então era um tiro no escuro. As chuvas elas eram sazonais e nenhuma gota caía entre junho e outubro. Portanto, ter acesso ao controle de um poço era muito importante, inclusive para a manutenção do próprio gado. Abraão ele constrói um poço porque seu clã precisava e ele tinha os meios para levar a cabo o projeto. O problema está em que esse poço ele foi feito nas terras de Abimeleque. Não tinha dono as terras, mas estava sob o domínio de Abimeleque. Assim, seus servos veem uma oportunidade de ter um bem precioso sem ter o trabalho e o custo de realizá-lo. Não há como saber se o poço estava sob disputa ou se Abraão foi expulso e impedido de usar a água, mas ele quase que imediatamente repreende Abimeleque por causa disso. É como se dissesse: já não temos um bom acordo, então eu não quero ser prejudicado, devolvo o bem que eu construí e eu continuo com a aliança. Abraão ele não reivindica a posse da terra, mas o direito à água. Este era um direito do estrangeiro residente. Abimeleque deve ter ficado apavorado, porque ele já temia ser atacado por Abraão e este não estava recebendo o tratamento que merecia um poderoso aliado. Nós temos a impressão de que Abraão era um homem pacífico e quase bobo, mas não era nada disso não. Abraão ele tinha uma boa estrutura militar e era um excelente estrategista. Abimeleque ele temia tanto a Abraão que levou o seu chefe do exército, Ficol. Ficol ele significa boca de todos e parece ser uma designação para primeiro-ministro ou comandante em chefe das forças armadas de Abimeleque. Portanto, Ficol era o braço direito do rei. A preocupação de Abimeleque era real e era necessário manter Abraão como aliado, principalmente numa época tão violenta em que ataques e pilhagens eles eram comuns. Tratados eram facilmente quebrados, mas o rei fez de tudo para que esse pacto fosse respeitado até o tempo dos seus netos. Abimeleque quase fez uma chantagem quando lembrou a Abraão que devolveu Sara prontamente e lhe ofereceu terra para habitar. O tratado entre eles pode ter sido como aquele descrito lá no capítulo 15 de Gênesis. A expressão em hebraico é cortar um pacto, e portanto as 7 cordeiras entregues por Abraão poderiam ser um pacto em que divide o animal ao meio e as 2 partes da aliança passam pelo meio deles. A pergunta do rei sobre as 7 cordeiras pode indicar que o seu povo não fazia alianças dessa forma ou que era parte do ritual do pacto, que o interlocutor ele perguntava e esclarecia os termos a serem seguidos. Talvez essas 7 cordeiras fossem o pagamento ou a compensação pelo poço. Não havia um documento de posse, bastava que Abimeleque aceitasse as cordeiras e estaria selado o pacto. O rei deve ter tomado providências quase que imediatas para satisfazer as exigências de Abraão. Os dois fazem uma aliança com trocas de bens, gado, para selar o acordo. Um outro pacto é feito, quando a patriarca dá aquelas 7 ovelhas para Abimeleque como pagamento pelo poço. Era a prova, o testemunho de que o poço pertence a Abraão e que não pode ser tirado dele. Ou seja, foram feitos 2 pactos nesse dia entre Abimeleque e Abraão. O lugar em que foi feito o acordo ele passou a ser chamado de Berseba, que quer dizer poço do juramento ou poço das 7 ovelhas. Beer quer dizer poço e Sheba quer dizer 7. Um número é cardial ou uma raiz primitiva como jurar. É como uma declaração, jurar 7 vezes. Na região de Berseba existe ainda hoje um poço que é conhecido como Poço de Abraão, embora sua autenticidade não é garantia de que seja o mesmo poço.
desse acordo. Depois que Abimeleque e Ficol foram embora, o patriarca plantou um bosque de tamargueira que lhes daria um alimento. Ele toma posse da terra nesse ato porque ele permaneceu ali por muito tempo. Existe a possibilidade de que Abraão tenha usado essa mesma mentira sobre a Sara, sua irmã, em muitas outras ocasiões, como um costume para se proteger de qualquer possibilidade de ser morto. Esse seria o seu modus operandi na peregrinação. Quem sabe era um reflexo de muitos anos fazendo a mesma coisa. Na Bíblia, essa mentira ela só foi registrada 2 vezes, porque somente aqui que houve consequências reais para Abraão e Sara. Infelizmente, Abraão passou o costume para seu filho Isaque. O nome de Abimeleque aparece 4 vezes na Bíblia. Isaque incorreu no mesmo erro que seu pai e enganou o rei de Gerar, afirmando que Rebeca era sua irmã. Provavelmente, Isaque aprendeu a artimanha de mentir sobre sua linda esposa com seu pai. Ao que tudo indica, os reis de Gerar eram fregueses das mentiras dos patriarcas. Se você gostou desse podcast, se inscreva no canal, adicione o sininho para receber todas as nossas novidades. Até a próxima!